a White Martins em Manaus, que é um ponto crítico do Amazonas, né, em relação ao colapso do sistema de saúde, ela pensa em trazer oxigênio produzido por ela mesma na Venezuela, né? Boa tarde. Essa história que a Venezuela ofereceu também é da White Martins, né? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, telespectadores. A coisa está piorando, Paulo, porque se imagina, um país que até anteontem a gente estava falando que é uma ditadura, que não tinha comida, que as pessoas estão morrendo de fome, está exportando oxigênio para cá, se for. E tem mais um dado, isso que o Mohamed falou, tem uma agravante ainda. Vários artistas começaram a se unir para querer comprar cilindros de oxigênio e mandar para os hospitais, principalmente agora para o Amazonas. E já todos estão falando que ninguém consegue comprar. Então não basta, gente de fora está querendo ajudar, não tem o material, é que o Mohamed acabou de falar, é a prova dos 9, não tem de onde comprar. Quer dizer, esse monopólio, ele saturou de tal forma e estrangulou o mercado que não há como... Então, se você, Paulo, você, Mohamed, chegarem agora e falar eu quero dar 10 cilindros, 20 cilindros para o povo de Manaus para continuar vivo, não tem onde comprar. Estão todo mundo reclamando. E as famílias estão tendo acesso agora aos seus pacientes, aos seus familiares, seus amigos, para fazer bombeamento de oxigênio manual. Quer dizer, é medieval que a gente está passando, é medieval. E eu assim, acho que cabe aqui a gente pedir encarecidamente para os militares, para tudo. Quer dizer, isso é uma guerra, eles têm que se engajar. Não dá mais para a gente ficar noticiando que as pessoas estão morrendo por asfixia. Mas o Ministério da Saúde prometeu enviar por avião Sim, só que não tem de onde... Manaus. Exatamente, Paulo, só que não tem que vir de fora. A White Martins, as produtoras, elas estão saturadas no Brasil inteiro. É o que o Mohamed falou. Manaus é a ponta do iceberg do oceano que está começando a secar. A coisa só tende a piorar e não tem de onde comprar. Também não, tem um fator aí de não ter de onde comprar, porque todos os países estão envolvidos com seus pacientes de Covid, não é? Então, é preciso primeiro entender. A produção do oxigênio se dá... Precisa entender como é que se faz o oxigênio, como é que se encana o oxigênio para vender. Você retira do próprio ar, decompõe e tira todas as moléculas que não sejam de oxigênio, por isso que se fala grau de pureza. Você tira o que está no ar, quando ficar só o oxigênio, você joga ele no encanamento, para colocar nos cilindros ou no encanado, que normalmente é o que sai daquele tanque do hospital. Esse processo não envolve, Paulo, alta tecnologia. Na verdade, é uma estrutura voltada para isso. O problema no Brasil é que se permitiu que a White Martins comprasse todos os concorrentes, porque ela não era a única produtora há 20 anos atrás. Só que se permitiu, o que eu falo, o CAD, que é o órgão brasileiro do governo, e não é culpa do governo Bolsonaro, isso já vem do tempo do governo Lula, porque o crescimento total da White Martins se deu a partir do governo Fernando Henrique, quando ela engoliu todos os concorrentes dela e o CAD fingiu que não viu. E a gente está pagando o preço. A questão da Venezuela, que o Pavão falou, foi bem colocado, porque eu vi hoje no jornal, na Globo, falando que a Venezuela, o presidente, não tem nada a ver com o presidente Maduro ou o ministro das Relações Exteriores da Venezuela. É a White Martins venezuelana que está sobrando oxigênio, porque lá as pessoas morrem antes de chegar no hospital, e que vai mandar o excedente para cá para ela ter mais lucro ainda. Não tem nada a ver com o governo da Venezuela querendo ajudar a gente. É que lá as pessoas estão morrendo antes de ir para o hospital. É diferente. Lá é o seguinte, tá com Covid, tá grave, vai morrer, pá, pum, acabou. Aí lá é assim que resolve, que assim é menos problema para o Maduro, é menos um passando fome. E a White está com o oxigênio sobrando lá e vai mandar para nós para poder ganhar em cima disso. Mas o que eu insisto é o que este governo, e o Pavão tocou numa ferida. Quem tem assistido noticiários sobre os Estados Unidos vê a mobilização maciça e constante de tropas federais. Leia-se Forças Armadas. É que eles têm lá uma quarta tropa. A gente aqui tem Marinha, Exército, Aeronáutica, eles têm uma quarta chamada Guarda Nacional. A Guarda Nacional, na verdade, ela está a serviço dos governadores. Ela foi criada porque como nós temos as polícias militares na mão do
dos governadores, os Estados Unidos têm a Guarda Nacional, é a versão deles da Polícia Militar. Ela é chamada para agir internamente. Por quê? Nos Estados Unidos se utiliza uma máxima do Império Romano, na qual um general jamais poderia entrar com legiões romanas dentro da cidade de Roma. Era uma forma de manter o respeito e evitar a intimidação. Então, o único que rompeu com isso foi César. E por isso custou a vida dele. Mário fez isso também. Ele fez, as tropas não podiam entrar. Nos Estados Unidos, é inadmissível que o exército atue internamente. Para eles, isso não existe. O exército americano não tem como missão manutenção da ordem pública. É para intervenção externa. Quem é que cuida da manutenção da ordem interna? É a Guarda Nacional. Ela foi criada com o único objetivo de fazer isso. Então, é uma força militar, mas voltada para o uso interno. Então, ela nada mais é do que uma versão unificada das nossas polícias militares estaduais, porque polícia lá para eles é civil. Mas todo mundo viu um monte de gente fardada espalhada por tudo, pelos postos de vacinação, pela cidade. Por que a gente não vê isso aqui no Brasil? Tudo bem, aí você vai dizer, mas a polícia militar está... Nós não temos esta versão de uma força militar bem armada. Por que o Exército não se engajou na linha de frente? Se a gente tem um presidente militar, a gente tem um ministro da Saúde absolutamente incompetente, que inclusive está manchando o nome das Forças Armadas, porque eu nunca vi uma besta tão grande quanto o ministro da Saúde brasileiro. Ele é uma besta. E é difícil você ver um general que você diga assim, este general é uma besta. Ele é uma besta. Porque ele foi colocado lá com a alegação de que ele entendia de logística. Cara, esse cara não sabe nem levar um tanque de trem. Porque ele não consegue acertar a logística para nada. Ele deixou exame de Covid vencer em São Paulo, num depósito do Ministério da Saúde. Ele não conseguiu fazer oxigênio chegar em Manaus, dispondo de todos os aviões da FAB à disposição dele. Por quê? O que a nossa Força Aérea faz além de nada? É nada. Então, é só pegar todos os KC-390 que já foram entregues pela FAB e mandar para Manaus, que o aeroporto é enorme. Eles cabem. Lá eu acho que pousam uns 10 de uma vez. Porque num KC-390, para quem não sabe, é o novo transporte da Embraer, que a Força Aérea comprou, além dele ser rápido, além dos Hércules, que estão parados. Bota tudo para voar. Mas aí o pavão pegou o gato. Não tem oxigênio. Não adianta ele falar que ele vai mandar de avião, ele vai fazer isso. Os aviões estão prontos. Não tem oxigênio para mandar. Porque nós deixamos a White Martins ter um monopólio. Como eu disse, não é culpa deste governo. Mas são as mazelas que estão aparecendo, como é o caso das seringas. Por que está faltando seringa no mercado? Porque nós não reutilizamos, nós não temos uma política de reciclagem decente. Paulo, está faltando caixa de papelão para entregar mercadoria. A indústria não está conseguindo entregar coisas porque não tem caixa de papelão. Papelão é reciclável. Se nós tivéssemos uma política de reciclagem, nós estávamos gerando dinheiro e a indústria não estava passando perrengue sem material. Só que aí é preciso deixar claro, para você entender. A gente não falta... Eu já ouvi político, inclusive uma vez falando na minha frente, o ex-prefeito Santos Papa, o povo não recicla. Não, mentiroso. Eu vou dizer para você por quê. Santos, lixo tem dono. Santos, São Vicente, Guarujá, todo mundo sabe quem é o dono do lixo. Reciclar é menos tonelada, uma tonelagem menor de lixo jogada no aterro. Ou na tal usina que eles querem fazer para incinerar. Vai incinerar material que pode ser reaproveitado. Lixo reciclado, a reciclagem de lixo compete com uma máfia que transforma lixo em dinheiro. Porque se você tiver muita reciclagem de lixo, é menos tonelada no aterro. E menos tonelada no aterro é menos dinheiro num dos contratos que financiam campanhas eleitorais, que deixa todo mundo rico que passa por prefeitura. Então, é isso o inimigo. Você entendeu agora que a culpa não é sua, que é acusado pelo governante de não reciclar as coisas. Não existe política de reciclagem para manter a fortuna de quem trabalha com lixo no Brasil inteiro. Não é só o nosso dono do lixo aqui, não. Todos os donos de lixo. Porque se nós tivéssemos uma política de reciclagem séria,
Eu garanto a você, não estava faltando seringa, não estava faltando papelão para embrulhar as coisas, não estava faltando matéria-prima para a indústria.